Qual foi o ano de construção da casa? A casa foi construída em 1907. Uhum. E sabe nos explicar o que acontecia em Porto Alegre na época, assim, o contexto histórico da época? Bom, a época que essa casa foi construída, então início do século XX, Porto Alegre passava por um processo de desenvolvimento, né, mudando do século XIX para o século XX. Então, essa parte da cidade, que é a Independência, que é a sequência do centro, né, era onde as famílias abastadas da cidade, as famílias que tinham dinheiro, foram se estabelecer quando elas começaram a sair do centro, né? O centro foi crescendo, e aí então atividades comerciais foram se instalando aqui nesse local, e essas famílias que antes moravam no centro foram se transferindo então para essa parte, né, mais nova da cidade, que é a Independência. Eram famílias abastadas, principalmente famílias ligadas à colonização alemã, algumas à colonização italiana, mas muitas à colonização alemã, que trouxeram um desenvolvimento muito grande para a cidade. Então, essas famílias foram se instalando nessas casas, né, esses palacetes, essas pequenas mansões, ao longo da Independência. E sabe quem morou na casa, assim? A casa foi construída por iniciativa do Arno Bastian Meyer, que era um descendente de alemães, e em 1930 e poucos, vocês podem ver aqui, foi adquirida pelo Dr. Jacinto Godoy, que era um psicanalista, foi uma pessoa importante na área da psicanálise, né, aqui em Porto Alegre. Ele adquiriu então essa casa para moradia da família dele. E ela teve na mão da família Godoy até a prefeitura então adquiri-la, né, que foi em 1900, final de não sei se foi 1999, 2000, por aí, né? E por que essa casa foi tomada pela prefeitura? Tombada? Isso, tombada. Tombada. Ela foi tombada pela prefeitura por conta do seu valor arquitetônico, né? Ela é uma casa construída no estilo Art Nouveau, que é o estilo dominante no mundo, né, nessa época, no início do século, que se chama Art Nouveau, Art Nouveau em francês, é arte nova, né, que é um movimento que existiu então, no início do século XX, que foi um movimento que precedeu o modernismo. Então ele passa da fase historicista, que são os ecléticos, que utiliza mais essa linguagem que vem da Grécia, de Roma, para uma linguagem mais solta, mais livre, né? que utiliza muitos elementos da natureza. Se vocês olharem a fachada da casa, os detalhes, né? Ela traz muita coisa ligada a motivos vegetais, coisas florais. Então essa casa então é um exemplar autêntico Art Nouveau, tanto o projeto da casa quanto a época que ela foi construída. Porque acontece aqui no Brasil, os movimentos que aconteciam, né, na Europa, chegavam aqui com muitos anos de defasagem, né? E essa casa, casualmente, ela foi construída dentro do período Art Nouveau que acontecia no mundo. Então pode-se dizer que essa casa foi tipo uma representação da arte europeia, assim. Exatamente, né? E do movimento que estava acontecendo naquele momento no mundo. E não sei se tu sabe nos falar qual é a importância dela assim em Porto Alegre. Não, eu acho que a importância dela é justamente essa, ela é um documento, né? Porque quando se tomba um imóvel, né, ele passa a ser um documento, porque ele é tombado por determinadas razões, né? Ele pode ser tombado pela questão arquitetônica, pela questão paisagística, né, assim, por uma questão de relação afetiva para aquela comunidade, enfim, motivos históricos, pode ter acontecido um fato histórico importante, né, naquele imóvel. Essa, no caso, é pelo valor arquitetônico.
Então ela é um documento, ela mostra uma fase, né, do desenvolvimento da cidade. Então por isso ela é importante para Porto Alegre. E tu saberia nos responder assim uma pergunta mais pessoal? Se a cultura aqui em Porto Alegre, né, tanto como obras, as artes, os museus, eles são valorizados aqui em Porto Alegre? Eu acho que isso é um processo que tem crescido na cidade. Eu acho que é a valorização do patrimônio, né, tanto arquitetônico quanto essa questão dos museus, dos documentos, dos objetos, né, tem paulatinamente é uma coisa que vem crescendo. Né? Então a gente vem trabalhando há muitos anos, né, nessa questão da preservação da memória na cidade. E a gente nota assim, que é uma questão que vem sendo trabalhada. Por exemplo, vocês estão tratando desse tema na escola, com essa abrangência que vocês vão tratar essa questão, é muito importante. Isso é uma coisa que há anos atrás não acontecia. E também dá para ver que hoje eles estão até reconstruindo muitos prédios históricos, reconstruindo não, mas estão restaurando. Restaurando. Né? Quando a gente fala de um prédio histórico, que realmente é um prédio de valor, né, a gente fala em restauração, né, porque é diferente uma obra de restauração de uma reforma ou de uma reconstrução. Então, quando ele é um prédio com valor, né, a gente trabalha como restauração. Isso é uma questão de conceitos e tal, mas só para vocês entenderem. Né? E agora essa casa vai ser restaurada? Essa casa tem um projeto de restauração que está pronto desde 2002, por aí. Até nos falaram lá na casa que... Só que não ela já, na verdade, sim, algumas obras já foram feitas nela, né? Depois que a prefeitura adquiriu. Foi recuperado o telhado, que ela tinha, né, o telhado estava muito comprometido com a estrutura e com muitas goteiras. Foi recuperada a fachada, que já está precisando ser recuperada de novo, né? Mas o projeto geral de restauração já existe já há bastante tempo, mas está precisando de recursos, né, para poder executar a obra.